Olá, conectados no alto para mais um dia de leitura bíblica. Hoje vamos estar lendo o Salmo 44 inteiro. Não é um salmo do rei Davi, mas é de um salmista tremendo e tenho certeza que vamos desfrutar aqui de princípios no reino de Deus. Por isso, abra a sua Bíblia junto comigo e acompanhe esses 10 minutos. Salmo 44, versículo 1, o salmista começa dizendo assim: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Olha aqui que ele diz que ele tem ouvido a Deus com seus ouvidos, que os pais deles, os antepassados, têm contado as obras, as maravilhas a qual Deus operou no meio do povo de Israel, no meio do povo dele, os milagres sobrenaturais, as vitórias, as conquistas com o braço forte que Deus tem feito. Por isso que ele começa a dizer: temos ouvido pelos nossos pais dos milagres e dos grandes feitos que o Senhor tem feito. E ele continua, versículo 2: como expulsaste os gentios com as tuas mãos e plantastes a eles, como afligiste os povos e os derrubastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço os salvou, mas a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. O salmista está dizendo que as vitórias a qual o povo, que os seus pais conquistaram, foi pela força de Deus, foi pelo poder de Deus, foi pelo sobrenatural desse rei, desse Deus poderoso. Amém? Não foi pela força do braço, nem por espada, nem por lança, porque ele está contando aqui que ele ouviu a falar, e ele está dizendo para Deus: os antepassados, a vitória foi pela força do Senhor e não pela força do braço dele. Vamos entender mais para baixo por que ele começa a dizendo isso. Então, entenda aqui que o salmista adentra diante de Deus dizendo: todas as maravilhas que o povo dele, os antepassados dele conquistou, foi pelo poder de Deus, pelo sobrenatural de Deus, pelo braço forte desse rei. Amém? Versículo 4: Tu és o meu rei, o Deus ordena salvação para Jacó. Olha só que ele está dizendo: que Deus é o rei dele, que é ele que ordena a salvação para Jacó, para Israel, para a descendência. Somos descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida, jovem, é Deus que ordena, é pelo poder dele, é pela soberania dele. Amém? Não pela força do nosso braço, muito menos pela capacidade humana e muito menos pela confiança em homens, mas é Deus que opera as maravilhas em nossa vida. Esse é um princípio fundamental para que Deus comece a fazer maravilhas na sua vida. Você tem que reconhecer que não é pela força do seu braço, porque Jesus disse, esse rei disse, porque sabemos que Jesus ele é rei, ele reina, ele é soberano. Sem mim nada podeis fazer, mas em mim tudo vocês podem. Por isso reconheça que nada é pela força do seu braço, muito menos pela sua capacidade humana, por conhecimentos humanos. Versículo 5: por ti venceremos os nossos inimigos, e pelo teu nome pisaremos que levanta contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, e nem a minha espada me salvará. Ele continua dizendo: pois a salvação, assim como foi com os meus antepassados, será hoje, não pela força do meu braço, não pela espada, nem pela lança, mas sim pelo Senhor, porque é o Senhor que ordena a vitória. Olha o que ele continua dizendo, versículo 7: mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Ele está dizendo assim: pelas maravilhas que Deus fez, pelas maravilhas que Deus faz no presente e pelas maravilhas que Deus vai fazer no futuro, ele vai louvar a Deus. Ele começa dizendo aqui do passado, mas agora vamos entrar na realidade presente dele. Ele diz que ele não se glorificava pelas vitórias do passado, pelo povo de Israel e nele mesmo, mas eles se glorificavam em Deus, dando toda a glória ao Senhor que tinha obtido a vitória, porque a vitória só vem através dele. Agora olha o que ele diz aqui no presente dele, na realidade presente desse salmista. Olha só, versículo 9: mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não saiais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar dos inimigos, aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregastes como ovelhas para comer,
e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos põe por próprio aos nossos vizinhos e por escárnios e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a minha vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo não esquecemos de ti e nem ouvemos falsamente contra a tua aliança. A realidade presente do povo de Israel nessa época era um deserto, e sabemos que deserto é um deserto momentâneo. Deus ali começou a trabalhar no povo, Deus ali começou a despertar uma busca no povo dele ali que estava distante, e o salmista entra falando: olha, Senhor, sabemos por ouvir que o Senhor livraste o teu povo, que o Senhor concedeu vitórias poderosas, maravilhosas para o teu povo. E ele começa dizendo: agora a nossa realidade é essa, somos escravos, estamos sendo vendidos. Essa é a realidade de muitos homens e mulheres de Deus, do povo de Deus no dia de hoje. Estão como escravos, estão sendo vendidos, escravos de um sistema financeiro, escravos de enfermidade, escravos em relacionamentos, escravos nas áreas sentimentais, escravos com seus filhos. Há vários tipos de escravidão. E o salmista aqui, ao princípio, ele adentra diante de Deus falando: o Senhor foi o Deus que concedeu vitória para os meus antepassados, para Abraão, Isaac e Jacó, para todo o povo de Israel. E hoje estamos aqui nessa situação, mas porém não vamos ter atitude de blasfemar, não vamos ter atitude de se desviar do seu caminho, não vamos ter atitude de buscar outros deuses, não vamos ter atitudes que desagradam a ti. Ele fala aqui no versículo sobre todo esse mal sobreveio sobre ele e sobre o povo dessa geração no presente, mas ele diz: não vamos voltar para outro Deus. Com tudo isso nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti e nem ouvemos falsamente contra a tua aliança. A posição do salmista aqui e do povo de Israel era permanecer crendo, confiando, porque essa aflição seria momentânea, essa aflição é passageira, o deserto é passageiro. Jesus disse que o justo tem muitas aflições, porém ele o livra de todas elas. Então o salmista ele adentra diante de Deus falando: nem que tudo isso nos sobreveio, nós jamais vamos quebrar os princípios da palavra do Senhor. Ele continua dizendo, versículo 18: o nosso coração não voltou atrás, e os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantastes num lugar de dragões, e nos cobristes com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Ele está dizendo aqui: jamais vamos voltar os nossos olhos para outros deuses. Jamais vamos colocar a nossa confiança em outros deuses. Jamais vamos colocar a nossa confiança na força do nosso braço, ou muito menos em homens, porque a nossa confiança está no Senhor. Mesmo que todo esse mal nos sobreveio, os nossos olhos estão postos em Ti, porque assim como o Senhor nos livrou, os nossos antepassados, com o mal forte da escravidão, assim será no dia de hoje. É isso que ele está dizendo. Essa tem que ser a minha, a sua atitude, jovem, em um momento de crise, em um momento de tribulação. Porque Deus ele esquadrinha o nosso coração e Ele quer ver exatamente qual é a nossa posição e a nossa atitude mediante as aflições do dia. Versículo 23, agora ele começa a dizer para Deus: desperta, porque dorme, Senhor. Acorda e não nos rejeites para sempre. Ele está dizendo: olha aqui, Senhor, estou posicionado, estou crendo. Meias aflições, meias as dificuldades, continuo crendo em Ti e esperando em Ti. Por isso, Senhor, desperta-te e acorda depressa em salvação do Teu povo. Amém? Atitude de fé. Deus se agrada dessa posição. Não que você está cobrando Ele, porque Deus não dorme jamais. Ele diz que Ele trabalha até mesmo
para aqueles que estão dormindo. Ele trabalha diariamente, ele trabalha todo o tempo, ele trabalha para mim, para você, até mesmo quando nós estamos descansando, Deus está trabalhando a nosso favor, mas ele quer ver qual é a minha, a sua atitude de fé. Versículo 24: por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor da tua misericórdia. O salmista entra diante do trono de Deus, como ele é rei, e ele diz: Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, levanta depressa ao meu socorro, porque o Senhor é o único, através da sua infinita misericórdia, que pode me tirar dessa solução. E Deus se agrada, meu amado, Deus se agrada, jovem, que quando você tem essa atitude de confiança, essa atitude de não se esmorecer, de não se vender, de estar posicionado meia guerra, crendo que Deus vai te conceder vitória. Por isso, essa é uma atitude, um princípio poderoso. Não importa o momento que você está passando, não importa a crise que você está passando, seja ela financeira, sentimental, de saúde, familiar, eu não sei qual é a crise, talvez uma crise de identidade mesmo, não sei qual é a crise que você está enfrentando, eu sei de algo. Somente creia, porque Deus certamente vai se levantar ao teu favor, ao socorro a ti. Ele vai se levantar para te socorrer. Creia nisso, amém? Somente creia e se posicione dessa forma. Jamais olhe para o mundo, jamais busque a solução no mundo, jamais busque a solução nas rodas dos escarnecedores, do ímpio, aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus, mas permaneça crendo e firme, porque com certeza, amém? Com certeza, Deus vai te entregar a vitória, amém? O final é vitória. Deus nos abençoe. Até o próximo dia.